Olá, estamos de volta para mais um episódio, finalmente. Desta vez gostava de falar com os produtores e de os pôr a falar uns com os outros. Assim como eu, que quando comecei a ser manager não sabia bem o que era um manager, o pessoal que está a começar a produzir pode não saber exatamente o que faz um produtor. Quais é que são os seus direitos, as suas responsabilidades, quem é que são os seus clientes e como deve ser recompensado pelo seu trabalho. Como tenho estado próximo dos produtores e da struggle deles, pensei que talvez pudesse ajudar. Não me considero nenhum especialista neste assunto, por isso falei com o Duarte Figueira, conhecido por Duda, que tem mais experiência que eu a trabalhar com produtores e com quem já falei muito sobre este tema. O Duda trabalha em Los Angeles numa label chamada Rebellion, mas continua muito ligado a Portugal e tem sua própria agência, que podem visitar nos links que pus na descrição. O Duda escreveu este episódio comigo e esta é a nossa visão conjunta. Espero que te ajude. A função de um produtor musical é dirigir o processo criativo de gravação de uma música ou de um álbum. Isto quer dizer que um produtor deve estar presente nas sessões de gravação, orientar os artistas, músicos e engenheiros que fazem parte do processo para que se chegue ao melhor resultado possível. No final, é ele o responsável por entregar ao artista ou à editora um master pronto a ser editado e distribuído. Há muita tendência para se confundir o produtor com o beatmaker. Um beatmaker é um compositor no mundo do hip-hop, e não só. É quem cria uma base instrumental que pode ser o esqueleto de uma canção. Ele pode usar sampling, gravar instrumentos, beatbox ou o que a imaginação e a tecnologia permitem. Um produtor é a pessoa que transforma uma canção numa gravação. Para isso, pode sugerir ao artista ou à banda a introdução de novos instrumentos, novas melodias ou novos artistas. Também pode transformar a estrutura da música e melhorar o beat ou a letra originais ao adicionar ou retirar elementos. Portanto, normalmente um produtor tem um papel ativo em todo o processo de gravação de uma música e pode ou não ser um compositor. O beatmaker é um compositor e só é essencial numa parte desse processo, normalmente no início. Quando estamos a falar de uma banda, normalmente a figura do beatmaker é substituída pelos próprios músicos. De qualquer forma, o produtor de uma gravação pode também ser o compositor do instrumental, e nesse caso é ao mesmo tempo o produtor e o beatmaker. Agora que está mais claro de quem estamos a falar, vamos partilhar algumas dicas que tanto eu como o Duda achamos importantes se queres ou estás a construir carreira como produtor. No fim do processo criativo que tu dirigiste, vais ceder os direitos que tens sobre a gravação a uma editora ou um artista. Isto quer dizer que aquele master vai ser editado e distribuído no mercado e vai gerar receitas de vendas físicas e digitais para sempre. E se tudo correr bem, o artista vai dar concertos com essa música ou álbum durante alguns anos. Por isso, tens que pensar como vais ser compensado por todo o trabalho que tiveste e por cederes esses direitos. Na nossa opinião, deves sempre assinar um contrato de produção com o artista ou editora e deves pensar em dois tipos de compensação: o custo do serviço de produção e as royalties sobre as receitas de venda. Tornar uma canção numa gravação e ceder os direitos sobre o master deve ser um serviço pago. Tens que arranjar um estúdio para gravar, tens que misturar e masterizar o tema ou contratar engenheiros que o façam e até podes querer contratar músicos para adicionar elementos à música. Normalmente, um editor ou um artista esperam contratar um serviço-chave na mão e por isso deves pensar em duas dimensões: a do orçamento e da FII. O orçamento é o valor que vai custar ao artista ou à editora ter um master pronto a editar e distribuir. Se tens de comprar beats a beatmakers, contratar engenheiros ou músicos, alugar espaços, se tens de dar comida ou transporte para as sessões de gravação ou mistura e qualquer outro tipo de custos que a gravação possa vir a precisar, tu tens que pensar que parte do orçamento serão custos de produção do master. Neste orçamento devem estar totalmente discriminados os custos que fazem ou não parte do serviço que estás a prestar. Por exemplo, os custos de transporte e alimentação, tu tens que pensar quem os paga e se não quiseres que o orçamento de produção suporte essas despesas, tens de deixar isso bem claro. Dentro do orçamento deve estar contemplado o valor do teu serviço de produção. Este é o valor que realmente paga o teu trabalho, é o valor que vais reter depois de pagares todas as despesas que tens com o processo de gravação. Uma nota muito importante relativamente ao pagamento pelo serviço de produção é que tem que ficar claro se esse valor é um adiantamento recuperável ou um pagamento não recuperável. Isto tem grandes implicações na próxima forma de remuneração que tu tens como produtor, os chamados royalties. Como produtor, podes negociar uma percentagem sobre as vendas físicas e digitais da gravação que realizaste. Normalmente, no caso de major labels, um produtor recebe entre 2% e 5% de royalties sobre as vendas físicas e digitais de um single ou álbum. No caso de artistas ou editoras independentes, os produtores conseguem chegar a percentagens de royalties muito maiores, às vezes até 50%, dependendo também do valor que o artista tem para pagar pelo serviço de produção. É importante que fique claro, ao definir a percentagem de royalties para o produtor, quem é que abdica da sua percentagem para pagar ao produtor, se é o artista ou a editora. Estes valores são sempre negociáveis entre o produtor e quem vai ficar com os direitos sobre o master.
No seguimento do que dissemos, tens que perceber se o valor pago pela produção da gravação ou a tua fee foram pagos como adiantamento recuperáveis ou como pagamentos à cabeça. Porque se foi em adiantamento, só começas a receber royalties depois das receitas das vendas atingir o valor que foi pago pelo artista ou pela editora. Atenção, porque certas editoras ou artistas incluem ou querem incluir neste pacote valores que têm que ser recuperados antes do produtor começar a receber royalties ou dos custos do projeto, tais como custos de produção de videoclipes, investimento em marketing e publicidade e outros. Tu podes ser o produtor e não ter nenhum contributo no processo de composição e apenas dirigires o processo de gravação de uma canção que já existe. Nesse caso, tu não tens direitos de autor daquela música. Mas se fores também o beatmaker ou se tiveres um contributo importante no processo de composição da letra, melodia ou arranjo, então faz sentido ficares com uma percentagem dos direitos de autor sobre a obra. Deves acordar com todos os outros autores e compositores as percentagens de direitos de autor que cabem a cada um dos envolvidos antes de entregares o master ao artista ou à editora e deves proteger a tua posição na criação daquela obra. Deves também garantir que a tua participação na obra é sempre acreditada em todos os locais onde isso seja possível. Nos CDs, nos vinis, no YouTube, no Spotify, Apple Music e todos os outros serviços de streaming. Partilhamos agora 10 dicas que tanto eu como o Duda sentimos que são importantes para qualquer produtor. Antes de tudo o resto, boa vibe cria boa música. Confia no teu gosto, mas não tentes manipular um artista para encaixar na tua visão de como a sua música devia ser. O teu objetivo é criar um bom momento no estúdio e trazer à superfície o melhor de todos os envolvidos ao longo de todo o processo. É importante seres assertivo e transparente em relação aos valores e condições do teu trabalho antes de começares a trabalhar com o artista ou logo a seguir à primeira sessão de produção ou gravação. Estar tudo bem definido à partida permite que todos os envolvidos foquem na parte criativa e previne falhas de comunicação e desilusões na altura em que um som ou álbum já está cá fora. Por isso sugerimos que seja sempre assinado um contrato de produção ou só um acordo escrito e confirmado por e-mail. A razão pela qual sugerimos que deixes tudo por escrito é que quando não existe um acordo explícito, há muito mais tendência para que as partes envolvidas criem expectativas das quais o outro lado nem tem consciência e isso pode gerar muitos problemas quando estamos na altura de lançar uma música. Por isso não assumas nada e pergunta tudo. Para servires o artista da melhor maneira, é importante que conheças a pessoa com quem vais trabalhar. Tenta compreender como ele pensa, o que ele sente, o que ele anda a ouvir, literalmente, o que o inspira e tenta conversar honestamente sobre tudo isso. A relação entre um produtor e um artista é mais eficiente quando há confiança entre os dois e uma boa comunicação. No estúdio, o produtor é o PT do artista e o objetivo é orientar e potenciar as suas capacidades para chegar a um produto que represente da melhor forma a sua identidade e ao qual ele teria mais dificuldades em chegar sozinho. Como produtor, tu tens que liderar todo o processo de criação do master e por isso depende de ti a calendarização, orçamentação, planeamento e gestão de todo o processo. Conta com teres que preparar e entregar os temas e o projeto no seu todo ao artista ou à editora. Isto serve para o artista poder tocar a música ao vivo ou para fazer um remix com o máximo de liberdade possível no arranjo. Deves ter em conta que também vais gastar tempo com todo esse processo. Como produtor de uma gravação, tu tens que assumir a responsabilidade perante todos os envolvidos. Tens que garantir que ao longo do processo todos os artistas, músicos, técnicos e engenheiros se dão bem, comunicam entre si e que todos estes elementos são pagos pelo seu trabalho. És tu quem tem que definir com estas pessoas o valor que vão receber pelo trabalho e os direitos, deveres e garantias de cada um. Se queres construir uma carreira como produtor, tens que pensar em construir relações duradouras. Por isso, não penses só no dinheiro que podes fazer hoje, pensa no valor que uma boa relação pode gerar ao longo do tempo. Às vezes, um artista com quem queres muito trabalhar não tem poder de investimento ou não consegue chegar ao valor que custa o teu serviço. Nesse caso, além de poderes aumentar a tua percentagem de royalties, podes também agir como uma editora que investe na gravação a troco de uma parte dos direitos sobre a gravação, os chamados direitos do produtor fonográfico, como nós falámos no primeiro episódio. Isto será sobretudo eficaz quando trabalhas com artistas independentes, porque as editoras à partida não têm grande interesse em partilhar contigo a propriedade sobre os masters deles. Com menor a estrutura por trás de um artista, mais difícil é a organização financeira do lado dele. E por isso, mais difícil é para ti controlar se estás a receber as royalties que tens a receber dentro dos prazos que foram combinados. Por isso, sempre que possível, recebe diretamente da editora que distribui o single ou álbum que produziste e se não houver editora distribuidora, garante mecanismos para comprovar que estás a ser pago o que te é devido. Há serviços como a DistroKid que têm mecanismos automáticos de distribuição de royalties entre todos os participantes de uma gravação, desde que todos tenham uma conta. Fala com outros produtores mais e menos experientes do que tu para saberes como e quanto eles cobram pelo serviço de produção e conseguires encontrar o teu valor em relação ao que é praticado no mercado que estás a explorar. Fala também com artistas e editoras para compreenderes quanto estão normalmente dispostos a investir pela produção de um master.
por último, estabelece um ambiente de trabalho confortável, limpo e acolhedor. Prepara as sessões com a noção de que não somos máquinas. Precisamos de comer, beber água, descansar, apanhar ar e luz. Se conheceres bem as pessoas com quem trabalhas, podes saber o que eles gostam ou não gostam, o que os ajuda à sua criatividade e o que os faz sentir confortáveis. Às vezes estes detalhes fazem toda a diferença. Muito obrigado pela tua atenção, espero que estas ideias tenham sido úteis, mesmo que tu não concordes com elas. Fica à vontade para deixar qualquer dúvida, opinião ou sugestão que este vídeo tenha suscitado na secção de comentários aqui em baixo. Um grande obrigado ao Duda, ao Jay, ao Charlie, ao Miguel Mendes da Made in LX, ao Zizu e a todos aqueles que têm ajudado esta ideia a crescer.